Bom dia. Bom dia a todos. Esperar o colega entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Bom dia, vamos esperar o Marcos Vinícius entrar para nós começarmos nossa aula de hoje. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Marcos, se estiver escutando, você pode solicitar a entrada no vídeo, ok? Olá, bom dia a todo mundo, boa sexta-feira. Guardar só uns minutinhos para o nosso colega Marcos Vinícius entrar na live. Pronto, o Marcos já entrou aqui. Professor Eduardo. Oi, Marcos, bom dia. Tá me Bom dia. escutando? Escutando Olá. perfeitamente. Vamos dar início à nossa live, não é isso? Tranquilo. Bom dia a todos. Meu nome é Cibele Girão, eu sou analista do Sebrae Ceará e hoje estamos aqui, eu e Marcos Vinícius, do Sebrae também, para conversar um pouquinho com vocês sobre plano de recuperação financeira para as pequenas empresas, né? Plano de recuperação para a empresa nesse momento agora, nesse cenário que a gente vive. Então, Marcos, vamos começar. A gente tem 40 minutos de live, né? Curto para falar de um assunto tão importante. E antes de começar, eu vou só passar para quem está nos assistindo os canais de atendimento do Sebrae. A gente está atendendo o nosso empresário e se vocês tiverem necessidade, conversem conosco, procurem o Sebrae, que nós estamos dispostos a atendê-los e estamos atendendo em várias frentes. Então, você pode ligar para a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. Tem também o nosso site, que é o www.ce.sebrae.com.br. Lá, além de muito conteúdo, a gente atende também pelo Fale com Especialista. E temos as nossas consultorias individuais agora. E tem o WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Ao longo da nossa conversa de hoje, eu repito esses canais de atendimento para quem me escutou agora. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês colocam aí no chat. Se for possível, a gente pergunta. Se não, a gente busca responder depois, posteriormente, ok? Então, vamos começar, né, Marcos? A gente vai falar sobre Ok. plano de recuperação das empresas, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: qual a importância da gestão financeira nos negócios ante o impacto da crise provocada pela pandemia? Bom, antes de efetivamente fazer um plano, é importante que a gente tenha um entendimento da contextualização dessa gestão financeira, levando em consideração todos os fatores que, de uma forma direta ou indireta, impactam nas finanças de qualquer negócio, né? E são muitos fatores, né? Tem os chamados fatores externos, aquele que acontecem fora do ambiente da empresa e que o empresário não tem o menor controle sobre eles, e os fatores internos, que acontecem dentro do ambiente da empresa e que ele tem o domínio e o controle desses fatores. A gente pode idealizar isso como a empresa está dentro de uma espécie de um ecossistema financeiro. Ela não está isolada, né? Ela está dentro de um ambiente, de um determinado território, e tem influência desses diversos fatores. Então, analisando isso como um ecossistema financeiro, por exemplo, as finanças de qualquer negócio, elas são impactadas pelo sistema financeiro vigente, né? Todo o regramento, né, estabelecido pelos órgãos que controlam essa questão financeira no país, Banco Central e demais órgãos controladores.
as políticas econômicas estabelecidas, tanto pelos governos federal, estadual e até municipal. Aqui, principalmente, ele tem que estar atento a tudo aquilo que o governo federal e estadual já estabeleceu como medidas, né, com a intenção de minimizar o impacto momentâneo, né? Aí vai uma série de outros fatores, como facilitação de acesso a crédito, a renegociação com a possibilidade de redução de carga de trabalho, né? E uma série de outros fatores, o auxílio emergencial, uma série de medidas que o governo federal tomou, e algumas medidas também que o governo estadual pode ter tomado, que é importante ter a ideia disso e de que forma isso pode ser usado, impactado no nosso vizinho. Além disso, o momento também, ele provoca em outros fatores externos mudanças comportamentais, tanto com o concorrente, né? Todo mundo hoje está procurando se adaptar às situações atuais, né, de isolamento social, e estão fazendo, né, as suas estratégias, as suas inovações para tentar conviver com a situação atual. Da mesma forma, tem o comportamento do cliente, né? Ele está isolado, né, sem a mobilidade natural, e ele vai usar de alguns recursos e vai mudar todo o seu comportamento de consumo. É importante. Isso impacta nas finanças do negócio? Com certeza. As novas tecnologias, também é importante eu estar atento a isso, né? Principalmente nesse momento, né, fortemente a demanda para o delivery, não só nas atividades já tradicionais que trabalhavam com isso, mas nas outras atividades, né, em função do isolamento social, o comportamento também com relação a fornecedores. Então, são esses que a gente chamaria de fatores que estão externos ao negócio e que, nesse momento, todos eles estão, de uma certa forma, influenciando diretamente nas finanças dos seus negócios. Existe também a preocupação que ele tem que olhar, antes de qualquer plano, dos chamados fatores internos, que têm impacto direto nas suas finanças. Por exemplo, os recursos humanos, né? O seu pessoal. Então, existe uma máxima do pessoal que trabalha com recursos humanos que diz o seguinte: nenhuma empresa tem um desempenho maior do que a capacidade e a produtividade do seu corpo funcional. Então, ele está limitado a essa dinâmica. Então, eu tenho que dar uma olhada nesse sentido, de que forma eu começo a usar mais fortemente todo tipo de recurso que eu posso trabalhar com recurso humano, mais capacitações, se for o caso, até o aumento de produtividade disso. As estratégias de venda e marketing também, né, são coisas que estão no domínio do próprio empresário, que eles vão ter que mudar essa estratégia, né? Está todo mundo correndo agora para o delivery, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter uma estratégia muito bem estabelecida. A própria produção, quando eu estou falando aqui de produção, não é só o processo de produção de um produto, não. O processo de venda é um processo produtivo, o processo de prestação de um serviço é um processo produtivo. Isso também mexe um pouco com, às vezes eu tenho que dar mais agilidade, isto é, mais produtividade nesses processos, os custos internos, eu tenho que avaliar como é que está a estrutura de custo. De repente, as minhas estruturas, tanto dos custos fixos quanto dos custos variáveis, precisam ser analisadas detalhadamente, porque se há uma redução significativa no volume, principalmente agora no volume de produção e venda, as estruturas de custo fixo, por exemplo, têm que ser adequadas a essa demanda, né, desse volume que é estabelecido. De repente, eu vou ter que fazer algumas adequações nesses custos, algumas reduções possíveis, sem comprometer, logicamente, o desempenho do negócio. E os usos dos recursos tecnológicos internos, né, de melhoria de produtividade, de comunicação e mais, né? Então, antes de qualquer, digamos, iniciativa para estabelecer um plano, é importantíssimo olhar como se fosse um radar a todos esses fatores internos e externos e de que forma isso está sendo impactado nas finanças da empresa. Eu vou pegar esse teu gancho, tá, Marcos? Então, a gente sabe que o empresário está vivendo um momento dificílimo, diferente, inusitado, inesperado, mas
Existem fatores que ele não vai poder falar e tem que tomar para si resolver. É isso? Sim. Aqueles que estão sob o seu domínio, principalmente nesses fatores. Estou escutando. Pode falar. E aí, deixa eu te fazer então, uma pergunta em cima disso. No Sebrae, a gente tem visto que uma das grandes perguntas do empresário, ele tem nos perguntado muito, nos acessado muito para saber sobre o crédito. Como é que ele acessa esse crédito? Ele está vendo o crédito aí como uma alternativa para resolver o problema dele, né? Então, essas demandas prioritárias da gente são em relação a acessar o crédito. Quais são os cuidados que esse empresário, que esse empreendedor deve ter ao buscar o crédito? Bom, primeiro, realmente o grande impacto da crise, né, se estabelece no estancamento do fluxo de movimentação financeira na empresa. Isto é, no momento em que basicamente se estanca o fluxo de receitas, isto é, as vendas ou zeram ou caem de forma significativa, esse fluxo de entrada de recursos no caixa da empresa vai comprometer a saúde financeira dela nesse exato momento, que é o que é o impacto, o efeito mais, digamos assim, imediato na gestão financeira desse negócio. Os compromissos que ele tem continuam, que são as saídas desse caixa, né? Pagar os salários, os fornecedores, as despesas operacionais, se tiver aluguel, luz e os demais gastos operacionais, continuam existindo. E se estanca o fluxo de receitas entrando no caixa. Isso é evidente o que está acontecendo hoje. Só que a preocupação, quer dizer, a necessidade de buscar aporte financeiro é real, né? É o que ele tem que fazer nesse momento, mas ele tem que ter um cuidado muito grande quando vai fazer isso. Primeiro, porque existe uma máxima em finanças que diz, olha, dinheiro não é tudo. E muitas vezes não é nem suficiente, né? Eu posso até fazer uma analogia de que a gente, quando procura um médico, por exemplo, você está com febre, por exemplo, né? Você vai a um médico, uma consulta médica, e diz lá, eu estou com febre. O médico pode simplesmente passar um antitérmico, esse antitérmico vai, com certeza, baixar essa febre ou até eliminar essa febre. Mas, e nesse momento, ele está eliminando o efeito e não a causa do problema, né? É por isso que eu digo, pegar dinheiro hoje é similar a essa situação. Eu vou pegar dinheiro que vai me curar a dor, digamos assim, do saldo negativo de caixa, mas ele não é suficiente. Eu preciso ter outras preocupações. Eu preciso avaliar de como será a minha vida, digamos assim, dentro desse período de turbulência, né? Principalmente porque não tenho dúvida que essa situação se prorroga para 3 até 4 meses, até voltar a uma certa normalidade, e quando voltar à normalidade, ainda vamos ter um tempo ainda de recuperação. Eu preciso olhar isso a um prazo mais longo, né? Porque é muito comum nas empresas você registrar o que aconteceu. Normalmente você tem o registro das receitas que já aconteceram, você tem a contabilização dos custos e despesas que já aconteceram e apura um resultado que já aconteceu. É a mesma coisa que dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Eu preciso agora olhar para o para-brisa e olhar o horizonte. Então, o meu plano teria que, além de pegar o recurso para sanar essa dificuldade de caixa, que é a necessidade principal hoje, que é de capital de giro, principalmente, né? Mas eu preciso também ter... Qual é a necessidade de capital de giro que eu preciso? Eu vou precisar de quanto, né? Não é só chegar lá no banco, olha, eu quero o máximo que uma linha de financiamento da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, seja lá qual for o agente que ele tiver acesso, né? E pedir, às vezes, o limite máximo que ele pode acessar, né? Eu preciso saber com certeza quanto e quando isso vai ser necessário. Agora, né? Eu esgotei as negociações de antecipação, a empresa não está começando do zero, eu tenho que vem operando. Vendia antes da crise, talvez tenha contas a receber
de vendas a prazo, que poderão ser antecipadas, dependendo da negociação. Se você opera com cartão, tem a agenda, a empresa que controla, né, os cartões, que podem fazer uma negociação de antecipação, apesar de ter juro nessa descrição, fazer a negociação de postergar pagamentos de fornecedores, por aí. Todas as outras alternativas que ele precisa ter ou agir, no sentido de que não é só pegar o recurso. É pegar o recurso, sim, porque talvez as demais medidas de contenção, como antecipação de receita, postergação de pagamentos de fornecedores, renegociação de carga de trabalho com os empregados, né, para manter o emprego, se tudo isso em conjunto pode dar uma boa noção de como é que será a saúde financeira dessa empresa ao longo do tempo. E aí, deixa eu perguntar o seguinte, então. Qual o instrumento que deve ser utilizado para elaborar esse plano financeiro, esse momento de enfrentamento? Qual o melhor instrumento, qual é o instrumento que você indica para elaborar o plano financeiro para enfrentar a crise e também a fase de recuperação pós-crise? Bom, os instrumentos, eles são os tradicionais que existem hoje, né, na gestão financeira. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Eu vou fazer uma outra analogia aqui para que a gente tenha a noção de como é que pode começar a trabalhar esse plano de recuperação financeira. O ser humano, que é bípede, ele precisa das duas pernas para poder andar, né? Pernas firmes e com condições de mantê-lo ereto. A empresa tem a mesma coisa na empresa, né? Ela precisa de duas pernas fundamentais para continuar andando. Uma é a do caixa. Ela precisa operar com caixa positivo, porque senão ela vai ter que estar de forma sistemática tendo que repor as defasagens de caixa. A segunda perna tem a ver com a operação. Eu preciso continuar operando, mas operando com lucro. Isto é, quando eu fizer o confronto de todas as minhas receitas versus os meus custos, esse saldo tem que ser positivo também. Essas duas pernas são fundamentais e são os dois instrumentos principais. Um deles, quando ele está falando de caixa, ele está falando de uma projeção desse fluxo de caixa ao longo do tempo. Eu recomendaria que essa projeção fosse para, no mínimo, de 6 a 1 ano de horizonte na projeção, respeitando todas as variáveis que esse caixa pode ter, né? E a segunda é fazer um controle sistemático, mês a mês, da apuração do resultado, para poder, digamos assim, aferir se ela está obtendo ou não lucro nas suas operações. Basicamente, a saúde financeira de uma empresa só se estabelece se ela atender essas duas condições: operar com saldo positivo de caixa e obter lucro na sua operação da atividade fim, que é na compra e venda de bens e serviços. Então, essas duas pernas seriam o caixa e o lucro. Isso. Certo. Você pode falar um pouquinho que pontos devem ser observados na gestão desse plano de recuperação? Um pouquinho também do caixa projetado, né? Sim. A questão do projetado. Vamos detalhar um pouco mais sobre o que seria fazer um fluxo de caixa projetado. O primeiro passo é entender de que forma acontecem as movimentações financeiras na empresa. O caixa, né, o que a gente chama de movimento de caixa, ele registra entrada e saída efetiva de dinheiro no caixa da empresa. Os fluxos de entrada e saída no caixa de uma empresa, ele tem 3 tipos de fluxo. O primeiro fluxo, que é o principal, e é o que deve manter o negócio, é o que a gente chama de fluxo operacional, que seria a entrada no caixa de recursos proveniente das vendas efetuadas à vista, do recebimento de vendas a prazo realizado em períodos anteriores. Aqui está o gargalo do caixa hoje, né, com o estancamento desse fluxo. E o controle de saída do caixa para bancar os gastos operacionais que geraram essas vendas, como os salários,
os contas a pagar com os fornecedores, os custos e despesas operacionais, os impostos que incidem sobre essa operação de venda, que é o que a gente define como fluxo, né? Aqui a gente pode fazer uma outra analogia com relação ao caixa. Por exemplo, qual é a finalidade de uma caixa d'água, né? É manter água, e ter água no sentido, na necessidade que eu preciso. Mas ela também, da mesma forma, ela tem um fluxo de entrada de água nessa caixa, que pode vir lá da empresa, né, concessionária, fornecedora de água da cidade, ou de um poço artesanal que você tenha, que ela vai entrar no caixa, mas também ela tem a saída para consumo, né? Consumo diário, de banho, de alimentação, de sanidade que você precisa ter de consumo de água. Mas a grande finalidade da caixa d'água é ter água, né? Que é a mesma coisa do caixa. A grande finalidade do caixa é manter recursos nele, respeitando-se os fluxos de entrada e saída, para que não haja a condição de faltar dinheiro nesse caixa e eu ter que repor de uma outra forma. Esse é o chamado... O ideal é que a empresa se mantenha a partir desse fluxo operacional. Não haja necessidade de recorrer a outros fluxos de entrada e saída do caixa para não comprometer a saúde financeira da empresa. Tem os chamados fluxos do investimento, que também pode estar saindo dinheiro desse caixa para aquisição de ativos, por exemplo, né, compra máquinas, equipamentos, que nesse momento é uma coisa que deve ser, digamos, restringida, já pela grande dificuldade de manter o fluxo operacional, e o chamado do fluxo de financiamento, aonde eu vou buscar, a partir de empréstimos, né, dos agentes financeiros, complementação de caixa para suprir a necessidade e ter dinheiro em caixa para as suas necessidades. Aqui é que tem o grande cuidado, né? Porque no momento em que eu capto esse recurso e gero fluxo de entrada no meu caixa, eu assumo um compromisso futuro de pagar essa dívida. Na realidade, eu não resolvi o problema, eu amenizei o problema com o empréstimo. Porque lá na frente, daqui, quando eu terminar o prazo de carência desse empréstimo, eu vou ter que amortizar esse empréstimo e vai sair do caixa. É por isso que é importante a gente manter, digamos, o entendimento de como as coisas acontecem com uma entrada e saída desse caixa, para ter a clara noção de que a saúde financeira só é mantida quando essa projeção, né, sinaliza saldos positivos de caixa, não só a curto prazo, a curto, a médio e longo prazo, né, que seria... E o instrumento para isso é muito simples, já é um instrumento tradicional em qualquer gestão financeira, né? O que acontece, como eu falei, hoje, mais fortemente, e na grande maioria das empresas, na experiência que eu tenho com consultoria, é que são raríssimas as empresas que trabalham com fluxo de caixa projetado. Porque aí é uma dificuldade cultural, né? Principalmente do ocidental. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar o futuro, né? A gente está muito focado no presente, nas coisas que acontecem aqui e agora, e tem uma dificuldade de tentar enxergar a coisa a longo prazo como se fosse uma coisa, olha, é difícil, é quase que inatingível tentar prever como é que vai estar meu caixa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? As empresas que fazem isso têm isso muito bem equacionado, sabem muito bem como vai ser. Claro que tudo isso parte de uma premissa, né? De uma previsão, do entendimento de qual será o cenário futuro e de que forma esse cenário futuro vai impactar nos fluxos de entrada e saída dos recursos do caixa da empresa. Então, é importantíssimo. Os instrumentos é simples, né? Você começa com um determinado saldo, que a empresa não está começando do zero, você registra e projeta todas as entradas a partir de uma previsão de vendas. Aí você tem que fazer uma previsão dentro de um cenário, talvez você estabeleça 3 cenários viáveis para o futuro. Um cenário extremamente pessimista, que é isso vai manter-se, vai se agravar para os próximos 4, 5 meses, só depois ele detona. Um moderado, que no sentido de buscar o máximo, e um outro mais otimista. E aí você vai ter, a partir da projeção desse fluxo de caixa, a noção de quando é que você terá
alguma dificuldade do caixa futuro se as condições de temperatura e pressão se mantiverem dessa projeção. E já, nesse momento aqui agora, tentar tomar já algumas medidas que evite que isso aconteça daqui a 6 meses, por exemplo, quando eu for pagar o meu empréstimo, que eu estou tirando agora para cobrir a necessidade de caixa que eu tenho hoje, e que eu consiga, a partir da geração de receita, cumprir com esses compromissos que eu estou assumindo agora. Então, é fundamental que isso, além de observar uma série de fatores que são sinalizadores da saúde financeira a partir dessa projeção do caixa. Volto a colocar. A recomendação que a gente faz é de que essa projeção possa se estender para, no mínimo, de 6 a 1 ano. Tá, Marcos, de horizonte desse caixa. Só agora, a gente está um pouquinho mais da metade já da nossa conversa, eu vou só repetir os canais de atendimento do Sebrae e vou te fazer uma pergunta depois de um colega que está assistindo, certo? Uhum. Então, os canais de atendimento do Sebrae são a Central de Relacionamento, nosso 0800, 570 0800, o nosso site, www.ce.sebrae.com.br. Temos lá muitos conteúdos e também o Fale com Especialista. E temos o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Deixa eu te fazer aqui 2 perguntas. Estão perguntando se o correto seria trabalhar com competência ao invés de caixa. O caixa, ele é operado pelo que a gente chama de regime de caixa. Regime de caixa seria o quê? É o regime em que você registra entradas e saídas efetivas de caixa. Então, a projeção do fluxo de caixa, ela tem que obrigatoriamente seguir o que a gente chama de regime de caixa. O regime de competência seria usado para apuração de resultado, que é um outro tipo de regime. O regime de competência é, apesar do fato gerador ou da receita ou da despesa, ele é contabilizado independente de ter sido recebido ou pago. São 2 coisas distintas. Projeção de caixa pelo regime de caixa, apuração de resultado pelo regime de competência. Certo. E tem outra pergunta aqui. Esse caixa projetado está passível de alteração? As condições de temperatura e pressão são muito variáveis. Quais desses sinalizadores devem ser levados em consideração? Bom, nada é estático, principalmente no que se refere a finanças. A projeção de fluxo de caixa que eu faço hoje, ele pode ser revisto sistematicamente, principalmente se as sinalizações de temperatura e pressão se alterarem, né? Isso, eu diria que tem que estar sistematicamente revendo essa projeção. Se eu fiz hoje, o ideal aqui, nesse momento, no mínimo, a cada mês eu refaço a projeção, em função daquilo que vem acontecendo e que impacto isso trouxe no caixa da empresa. E aí você vai sempre fazendo essa... É o que as metodologias de planejamento hoje estabelecem, como os OKRs. Os OKRs trabalham, principalmente as empresas de ponta hoje, fazem o seu planejamento e rodam o seu planejamento a cada 3 meses. Nesse momento, eu recomendaria que você rodasse a projeção do seu fluxo de caixa a cada mês, né, para poder recondicionar dependendo da alteração das condições, chamadas aí de temperatura e pressão. Porque são vários os fatores que impactam nesse fluxo de caixa. E eu preciso estar atento, né, para poder verificar se isso estiver acontecendo, eu começar a rever o meu planejamento. Tem outra pergunta aqui, Marcos, que é o seguinte: se você entende que é melhor demitir ou suspender o contrato de trabalho nesse período? Eu diria o seguinte: a demissão deve ser o último ato, né? Todas as demais condições deverão ser tentadas, né? Como eu falei no início, a própria antecipação de receitas passadas, a negociação com fornecedores, seja ele de produtos e serviços, como o próprio, por exemplo, se você paga um aluguel, como é que você pode renegociar esse aluguel? Fazer da melhor forma aquilo que, uma das medidas do governo, que foi a possibilidade de você renegociar os regimes de trabalho, né,
com a própria redução, mantendo o emprego. Quer dizer, a demissão, eu diria, é o último ato desse planejamento. Tem custos, né? Você demitir um funcionário vai gerar um custo para a sua empresa. Nesse momento, é o que a empresa não está precisando, são de mais custos, não é isso? E tem mais. E no momento da recuperação, né, eu vou ter que recontratar. Né? Se eu conseguir, e talvez retreinar aquele pessoal que já está habilitado para as devidas funções, então tem que ser isso muito bem analisado. Né? Deve ser o último ato. Né? É o ato de desespero, que se eu começar a ter que fazer isso, realmente eu estou numa situação com um certo desespero. Tenta, de alguma forma, projetar esse fluxo de caixa no sentido de manter nas condições que as medidas que foram feitas pelo governo federal permitam que eu faça para manter o emprego, porque na retomada volta-se às condições normais de temperatura e pressão e eu não preciso mais, né, trabalhar. Como você bem disse, eu vou demitir, tem custos, eu vou ter que pagar todas as, né, indenizações que a lei estabelece para uma demissão. Né? E quando for recontratar, vou ter o mesmo custo de recontratação e de capacitação. Não sei se esse pessoal está capacitado da mesma forma. Né? Então, eu diria que reveja primeiro todas as outras alternativas, projeta esse fluxo de caixa, veja quando acontecem os furos. Pode ser que esse furo aconteça depois de todos os ajustes, daqui a 3, 4 meses, e você dá tempo suficiente para tomar a medida de forma antecipada para que aquilo não aconteça daqui a 3 meses ou 4 meses. Ou, lá na frente, eu tenho condição de recuperar um furo de caixa que pode se configurar daqui a 3 meses. Então, o ideal é que você tenha, a partir desse plano, que tome as decisões, né, necessárias para a saúde financeira do negócio. Não fazer nada assodado, né? Primeiro analisar muito bem a situação, verificar, olhar para dentro da empresa para poder tomar as decisões. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o lucro, como é que o empresário deve trabalhar a questão do lucro, como é que ele deve verificar se tem lucro ou não, porque muitas vezes o empresário ele tem essa dificuldade, ele não consegue nem aferir se efetivamente tem lucro ou não. Pode falar um pouquinho sobre o lucro? Eu diria que a gente pode dizer, o lucro é o alimento de qualquer negócio. Né? Eu preciso apurar se eu estou na minha atividade fim, isto é, venda de bens e serviços, eu tenho resultado operacional. É importantíssimo para fazer isso, que o melhor instrumento para fazer isso é o demonstrativo de resultado, que também é outro instrumento padrão na gestão de finanças, que é simplesmente confrontar as receitas operacionais com os custos que eu tive que ter para gerar essas receitas, chamados custos, principalmente os chamados custos físicos, custos variáveis, né? E, ao confrontar esses dois elementos, eu verificar se houve algum tipo de saldo, que seria o que a gente chama de lucro operacional. Então, é importantíssimo que eu faça isso. Voltando só a sinalizar, quando for passar, essa apuração de demonstrativos é feita pelo regime de competência, isto é, eu contabilizo a receita, independente dela ter sido recebida, e confronto com os custos que também são contabilizados, independente de ter sido pagos ou não. A apuração de resultado, isto aí, do lucro, é uma apuração que eu chamo até de econômica. Né? A empresa pode estar operando com lucro, mas não necessariamente esse lucro está no caixa. Vai depender muito das condições lá de movimentação do caixa, das minhas políticas de venda, das minhas políticas de compra. E o lucro, né, a medida da lucratividade, que é o confronto desse lucro com a receita operacional, é um indicador de eficiência operacional. Se eu opero com lucro, eu estou sendo eficiente operacionalmente. Então, não operar com lucro com certeza impacta primeiro na perna do lucro, que ela fica manca, e vai também contaminar a perna do caixa, porque esse recurso não está entrando no caixa. Né? E vai faltar dinheiro nas duas. Você vai estar com as chamadas duas perninhas que eu falei no início, né, mancas e sem condição de andar. Então, é fundamental que você faça isso pelo menos todo mês.
todo mês você fecha, dependendo também do giro operacional do seu negócio, pode ser feito semanalmente, quinzenalmente, mas, no mínimo, todo mês você apure esse resultado. Levante as receitas faturadas naquele período, confronte essas receitas faturadas com os custos operacionais que geraram aquela receita e verifique se ocorreu saldo ou não. São duas coisas distintas: saldo, lucro e caixa, né? Não necessariamente as duas coisas vão acontecer de forma simultânea, depende muito de políticas de estoque, de vendas e uma série de outros fatores que impactam mais diretamente no caixa do que na operação. Joia, Marcos. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Ok, vamos lá. Eu vou colocar como se fosse a moral da história. Qual é a moral da história de tudo isso, né? Eu vou só voltar à analogia das duas pernas. Uma pessoa, para caminhar, precisa das duas pernas, né? Nós somos bípedes, e mais bípedes. Então, precisamos dessas duas pernas. Um atleta, para vencer uma corrida, ele precisa dessas duas pernas fortes para poder aguentar, né, uma maratona ou uma corrida, seja lá de velocidade ou mais. A empresa, para ter saúde financeira, ela também precisa dessas duas pernas. A perna do lucro, que é operar com lucro, nessa apuração entre receitas e custos operacionais, ter lucro, e também precisa operar com saldo de caixa, né? Na projeção do fluxo de caixa, eu preciso ter saldo de caixa positivo. Essas são as duas condições que eu diria sine qua non para que a empresa mantenha uma saúde financeira. Qualquer uma dessas pernas fraquejando vai abalar significativamente a saúde financeira da empresa. Joia, Marcos. Eu vou repetir, gente, os canais do Sebrae, antes da gente terminar. Queria agradecer a presença de todo mundo. Procurem os canais do Sebrae, procurem o Sebrae. Nós estamos com um time de analistas que vão ajudar, que vão responder às dúvidas de vocês, inclusive com consultorias individuais. Entra lá no site, dá uma olhadinha nos nossos produtos e não se sintam só nesse momento. Procurem ajuda, o empresário está precisando de informação, e é isso que a gente quer fornecer, informação de qualidade, para que esse momento passe de forma mais tranquila, o empresário se sinta amparado, se sinta ajudado, e nós temos meios para ajudá-lo. Então, não esqueçam de procurar os canais do Sebrae, de procurar ajuda e de procurar informação nesse momento. Então, antes da gente terminar, eu vou repetir os nossos canais aqui. A gente tem o 0800 570 0800, que é a nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. O Fale com o Especialista no nosso site, que tem muito conteúdo também. A gente tem vários cursos à distância, várias capacitações. É o www.ce.sebrae.com.br e tem também o nosso WhatsApp, que é 859-8139-0634. Os nossos horários de atendimento são de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, e no sábado, de 9 às 15 horas. Ok? Então, era isso. Muito obrigada por todos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar. A gente responde pelos nossos canais de atendimento. Marcos, muito obrigada pelas explicações, muito obrigada pela didática, foi tudo ótimo. Obrigada, gente. Prazer a todos. Bom dia a todos. Até logo. Tchau.